Alô, meus amores, espero que se encontrem bem, que esteja tudo bem convosco. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Com Amor e Alma. E hoje vai ser um episódio muito especial, porque vou partilhar convosco um bocadinho de uma das fases mais desafiantes, mais difíceis e que de alguma forma impulsionaram hoje eu estar aqui e que acaba também ser um dos grandes motivos por eu ter lançado estes dois projetos em agosto, nomeadamente o workshop energético e também a jornada de despertar da alma. Portanto, fiquem também atentos à página do Facebook, ao YouTube e também ao Instagram, porque em breve vou falar um bocadinho mais sobre isso. Mas eu acho que é muito importante vocês saberem a minha experiência e o que me leva a fazer certas publicações, a fazer certos conteúdos e, no fundo, a lançar certos projetos. Eu acho que é muito importante quando nós estamos na nossa caminhada, independentemente se estamos relacionados à área das terapias holísticas ou outras. Eu acredito muito que o nosso propósito, a nossa missão e a forma como nós podemos ajudar outras pessoas também tem muito a ver com as nossas aprendizagens, com as lições, com os maiores desafios que nós tivemos na nossa vida. E hoje vou então falar um bocadinho sobre isso. E é interessante que não sei se foi há 2 anos, é que eu realmente tomei a consciência e percebi-me, é como se tivesse-me caído a ficha e percebi, ok, todas as situações, todos os problemas que eu tive, nomeadamente a morte do meu pai, a passagem do meu pai para a nossa casa, para o nosso lar, que foi sem dúvida aquela que me destabilizou mais, foi sem dúvida com um propósito, não foi em vão, mesmo que muitas vezes quando nós estamos a passar por esses desafios nós não percebemos esse propósito, não conseguimos ver a luz ao fundo do túnel. Mas hoje, passado 7 anos, é que lá está, caiu uma ficha e percebi, ok, se não fosse a morte do meu pai, possivelmente não estaria aqui. Por isso é que eu digo, e a jornada principalmente do despertar da alma, tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o trabalhar os nossos desafios, as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos bloqueios, portanto, no fundo, do nosso o lado sombra, para que a gente possa trazer a nossa luz. Eu percebi isso e uma coisa que eu gosto de fazer é comparações com questões do nosso dia a dia. Portanto, tu não vais acender a luz quando estás a ver bem, quando está a luz do sol. Portanto, tu só vais acender a luz quando está escuro. E a nossa luz, a nossa verdadeira luz, só vai se expandir efetivamente na nossa sombra. Por isso é que eu acredito que os desafios, os obstáculos, os bloqueios, essas situações não são de todo para nos castigar, não é nada disso, mas sim porque a vida realmente quer nos oferecer uma oportunidade para trabalharmos a nossa luz através das nossas sombras, não é? Mas aquilo que eu tenho avaliado e percebi também, lá está, não só por experiência pessoal, mas também trabalhando com mulheres já há alguns anos, existe muito essa crença enraizada de que nós viemos para o planeta Terra para ser castigados, para ser punidos, porque somos pecadores, porque somos isto, somos aquilo, não somos dignos, então nós viemos para aqui para de alguma forma ser castigados. E muitas vezes, quando efetivamente nos deparamos com esse tipo de situações mais desafiantes, as pessoas até dizem isto só pode ser karma ou isto só pode ser castigo. E aquilo que eu sinto mesmo de coração é que não é castigo, e lá está, só passado muito tempo é que eu percebi que não é castigo. Portanto, a primeira coisa que eu te quero dizer, se efetivamente neste momento estás a passar por um momento desafiante, é que mesmo que não tenhas essa consciência agora, vai passar e que
é só um momento e acredita que efetivamente tu és amada a 100%. Do outro lado, independentemente da tua crença, de religião, a forma como tu vês Deus, tu és muito, muito amada e esses desafios não são castigos, são oportunidades que a vida nos dá para conseguirmos crescer, evoluir, expandir, melhorarmos também e trabalharmos a nossa luz e trabalharmos aquilo que tem que ser trabalhado na nossa energia em nós. E como eu estava a dizer, a morte do meu pai foi efetivamente um renascimento, digamos, de mim própria. Eu sinto que existe a Sandra antes da morte do pai e a Sandra depois da morte do pai. E eu tenho pessoas que me acompanham e já me conhecem bem antes da morte do meu pai e que continuam hoje na minha vida e efetivamente essas pessoas comentam que olham para trás e já não reconhecem a Sandra, porque a Sandra antes do pai não tinha a consciência que tenho hoje, a forma como eu vejo a vida, encaro a vida, é completamente diferente. Eu acho que o bichinho esteve sempre lá, mas lá está. A gente só consegue expandir esse bichinho por vezes neste tipo de situações, não é? Quando a gente não faz por nós, quando a gente não alinha ao fluxo, às vezes efetivamente vêm estes desafios para nos direcionar ao caminho que nós precisamos de ir e lá está, eu sinto que a morte do meu pai, lá está a própria passagem dele para o nosso lar, para a nossa casa, foi também a minha morte. Portanto, houve ali duas pessoas, entre aspas, que morreram ali. Foi ele que fez essa passagem e ele também. Portanto, houve aqui também um renascimento da minha parte. E obviamente que não foi um renascimento fácil, não foi assim de um dia para o outro. Muito pelo contrário, foi muito, muito doloroso. Porque eu já disse várias vezes aqui que a ligação que eu tinha com o meu pai realmente era uma conexão de almas, é sem dúvida das pessoas que até hoje eu tive maior ligação. E por isso, quando nós temos uma ligação especial com alguém e essa pessoa parte de um dia para o outro, torna-se realmente muito difícil, sentimos desamparados, sentimos sozinhos, sentimos que estamos, lá está, a ser castigados pelo universo. Lá está, na primeira fase eu não aceitei, não aceitei a morte, estava realmente em negação e houve um longo processo até aceitar e poder fazer o luto, que levou bastante tempo. E até lá, até esse momento, depois de aceitação, de negação, houve a revolta, não é? E existe aqui patamares, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas existem várias etapas no processo do luto. Depois, se quiserem, até pode ser um tema sobre para o podcast a nível futuro, se vocês quiserem, os níveis do luto e falarmos um bocadinho sobre este tema mais a profundo. Mas houve ali uma parte deste processo de luto, talvez até depois da aceitação, foi a revolta, não é? E eu andava muito revoltada com tudo, com todos, com Deus, e eu sempre fui não muito ligada à parte católica, ok? Porque eu fui batizada, mas acabei por não fazer a catequese porque sentia que não era por ali o meu caminho. E graças a Deus os meus pais deram essa oportunidade de escolher, mas toda a minha família é católica. Eu lembro da minha avó materna ter sempre os santinhos, acender uma velinha, portanto sempre fui muito, muito presente a Igreja Católica na minha vida. E eu, na altura, quando meu pai partiu, aquilo que eu tinha como Deus, houve uma grande revolta. Eu lembro-me de falar assim em pensamento para ele, a dizer como é que tu foste capaz, porque é que tu fizeste isto, porque não é? Aquela revolta muito, muito grande e até pôr em causa tudo. E vou-vos ser sincera que a única coisa que realmente senti do outro lado foi amor. Aliás, sempre que eu me revoltava, que eu chorava, que
não é? Que estava nesta revolta. A única coisa que eu senti, em primeiro lugar, parece que parava de chorar, assim, do nada, e vinha uma paz, uma sensação de paz, que está tudo bem e que tudo tem um propósito. E, e é interessante que na altura até mostravam eu com um bebê ao colo, e eu pensava, ok, parece que tu tens aqui ainda alguma coisa para fazer neste plano, porque uma das coisas que eu senti e dizia à espiritualidade ou a Deus era mesmo: tira-me daqui, não estou aqui a fazer nada, eu não vou conseguir aguentar ser o meu pai, porque lá está, o meu pai era o meu pilar, não é? E tiraste-me isto, arrancaste isto, e agora não vou conseguir sozinha. Não tinha aquele pilar, aquele suporte, aquela pessoa que era um confidente, que tu podias confiar. Então eu dizia a Deus: tu tens que me tirar daqui, porque eu sozinha não consigo fazer, mas tira-me daqui. Pronto. E a única coisa que eles realmente transmitiam era que está tudo bem, aquela sensação de paz interna, que eu nem sequer sei explicar, e que tinham um propósito, e muitas vezes até eles mostravam a imagem do bebê. Eu na altura pensei que aqui o propósito seria ser mãe. Eu não estou a dizer que não seja, mas hoje, olhando um bocadinho para trás, até sinto que seria o bebê que eu estava a pegar era eu própria, ou seja, os projetos que eu ia fazer antes, mais tarde, o renascimento de mim mesma, não é? Porque ao longo da nossa vida nós renascemos várias vezes. Então, aquilo que eu sinto, esta imagem do bebê, no fundo era eu mesma. E lá está, fui continuando, e sempre com muita revolta, até que depois, quando nós estamos nestas fases, quando nós estamos em processos muito desafiantes, ou até processos de luto, há uma altura que nós aceitamos o processo, mas que procuramos respostas, não é? Queremos respostas aos nossos porquês. E é interessante que os meus pais sempre foram muito ligados à parte espiritual, e consultavam até pessoas que tiravam cartas, né, pessoas que estavam envolvidas nesta área, e eles até me convidavam a ir, e eu, por algum motivo, não sei dizer o quê, eu não ia, eu recusava-me a ir. Até a minha irmã mais nova, ela costumava ir, eu não, eu nunca fui a esse tipo de sítios. E é interessante que, passado alguns meses, talvez alguns meses, um ano máximo, eu fui à FNAC e fui à zona da autoajuda, desenvolvimento pessoal, e é interessante que depois cativou-me, começou-me a chamar o interesse pelo tarot. Estava ali um tarot e chamou-me a atenção. Eu pensei: meu Deus, nunca deste para isso, nunca tiveste qualquer interesse, porque é que tu estás a sentir o chamado para comprar? E em algum momento, obviamente, que houve ali, aquilo foi muito rápido, mas olho para aquele momento e senti que levou muitos minutos até eu conseguir realmente levar aquilo. Houve ali um conflito interno em deixa-te disso, porque tu nunca quiseste saber, não é agora que tu vais fazer. E depois havia outro lado, que senti realmente um impulso para comprar e experimentar e ver no que dá, porque no fundo eu não sabia porque é que eu estava a sentir o chamado. Pronto, e parece que o chamado da alma foi maior que o ego naquele momento. E lembro-me de ter chegado a casa e na altura não conhecia nada, ok? Não tinha qualquer conhecimento, as ferramentas, como é que se utilizava, que tinha que se limpar, eu não sabia nada. E lá está, há 7 anos, hoje se calhar vocês conhecem vários terapeutas, conhecem várias pessoas que realmente trabalham nesta área e com estas ferramentas maravilhosas, mas há 7 anos não havia tantas pessoas a trabalhar com isto, não havia tanta informação, portanto era ainda uma área que estava-se a desenvolver de uma forma muito lenta, não é? Não havia tanto conhecimento, tanta partilha, as pessoas ainda tinham algum receio de partilhar. E na altura, quando eu comprei o tarot, foi mesmo assim às cegas, porque eu não sabia, não conhecia como é que se utilizava, que tinha que se limpar, tinha que se proteger. Pronto, não sabia nada disso. E eu lembro de ter chegado a casa e efetivamente
Gostei, comecei a mexer nas cartas e apesar das cartas não estarem limpas, e lá está, deixo aqui o conselho, quando vocês comprarem o vosso baralho, limparem antes de fazerem leituras. E na altura penso que já estava a sentir que as cartas estavam a falar comigo, portanto, e lá está. Inicialmente, obviamente que houve ali medos, houve ali inseguranças, mas eu deixei-me simplesmente levar. Eu simplesmente deixei-me levar e quando eu dei por mim, eu acho que já estava demasiado dentro do assunto, dentro da situação e hoje estou ao serviço. Portanto, foi mesmo aquilo que eu sinto é que a partir do meu pai desencadeou uma nova direção, um novo rumo, que se calhar eu já estava programada para fazer, mas eu posso-vos dizer que se não fosse a morte do meu pai, eu não estaria aqui, eu não estaria ao serviço, eu não era terapeuta. Nunca na minha vida pensou-me pela cabeça. Aliás, quando meu pai partiu, eu tinha 20 anos, tinha acabado de fazer os 20 anos, porque ele faleceu passado 2 semanas, e eu tinha acabado o 12º ano. Tinha feito o curso de apoio à infância, tinha acabado de fazer a PAP, o meu projeto final, tinha estudado, tinha muitas boas notas para candidatar-me a uma bolsa para ir à universidade, porque eu estava a pensar ou ir para a educação infantil ou para a assistência social, e é interessante que naquele ano tudo mudou. Portanto, eu tinha já aqui estes planos de educação infantil, eu também cheguei a trabalhar, eu cheguei a tirar portanto, o curso, eu fiz também o estágio, tudo estava-me a direcionar e eu lembro-me efetivamente dos meus professores dizerem que eu tinha jeito e que eu podia ir para a universidade porque eu tinha habilitações para isso, tudo estava encaminhado para eu tirar apoio à infância, educação infantil ou assistência social, também era uma área que eu gosto bastante. E com a morte do meu pai, realmente toda a minha vida mudou drasticamente. Eu acho que foi pela positiva, sem dúvida. E lá está, levou-me para este rumo. Depois do tarot, fui aprofundando, fiz a página Terapeuta Sandra Jeremias, que é de 2016, portanto já tenho a página há bastante tempo, e no início não mostrava a cara, não fazia vídeos como, não me expus tanto como exponho hoje, não é? Mas porque havia medos, havia inseguranças, e lá está, naquela altura as coisas não estavam tão abertas como estão hoje. Lá está, depois do tarot foi outros cursos e fui fazendo e na altura, no início, trabalhava noutros sítios, portanto trabalhava por conta do trem, ainda cheguei a trabalhar bastantes anos por conta do trem, e houve uma altura em que eu comecei a vida trouxe-me mais outro desafio, que efetivamente foi, não digamos a doença, mas lá está aqueles sintomas físicos, andar mais depressiva, ansiosa, dores de cabeça, e depois um dia dói-me ali, depois outro dia dói-me aquele outro, e depois lá está, eu pensava que o problema seria o trabalho em si, o ambiente de trabalho, e fui mudando, e depois no último trabalho que eu tive, o que aconteceu foi que acabei por ter tendinite e deram-me baixa, e no momento em que me deram baixa por causa da tendinite, porque eu já não conseguia trabalhar, porque eu trabalhava em reposição e não aguentava os pesos, e foi nesse momento em que eu disse, se eu não fazer agora, eu não vou conseguir mais tarde. Então aproveitei o período de baixa para começar a alavancar e começar a dar este espaço e a perceber como é que eu podia fazer, e foi aí que eu comecei-me a entregar mais. Eu já não sei há quanto tempo foi, se foi há 3 anos ou 4 anos. Eu com datas não sou uma pessoa de decorar exatamente, porque eu acho que não faz muito sentido, mas foi por volta da área, portanto 3, 4 anos, que a partir do momento em que eu descobri a tendinite e que eu não conseguia trabalhar, eu disse mesmo, eu senti mesmo, eu acho que a vida está mesmo a oferecer a oportunidade através deste desafio para eu começar a lançar o meu projeto, a estar a 100% nisto, porque até então eu tinha a página,
eu fazia consultas, mas era muito a part-time, muito esporadicamente, e não estava a evoluir como eu gostaria, sentia muito mal porque sentia que o trabalho onde estava eu não tinha propósito. Hoje, se calhar, eu vejo de uma forma diferente, tinha um propósito. Eu acho que efetivamente todos os sítios onde eu passei tinham um propósito e hoje muitas vezes eu vou aos supermercados e lá está, sei muito bem as condições em que as pessoas estão, aquilo que elas ganham, e hoje olho para essas pessoas, lá está, sabendo e reconhecendo o seu valor e aquilo que passam, e sinto-me muito honrada por a vida, lá está, não me ter colocado logo a oportunidade, logo a morte do meu pai, porque assim eu não ia dar valor. Eu não ia dar valor às outras profissões, aos outros trabalhos, e portanto eu acredito que a vida efetivamente nos traz as coisas no tempo certo, no momento certo, e eu também às vezes falo com algumas mulheres que têm alguns projetos para lançar. Eu acho que o importante é vocês não desistirem, mas perceber sempre que a vida vai-vos dar as oportunidades no tempo certo. E se não dá agora é porque ainda existe o aprendizado, alguma lição que vocês precisam. Portanto, obviamente que eu tive muito mais desafios ao longo da minha vida, que neste momento ainda não me sinto preparada para expor. Acredito que neste momento eu estou também num processo mais profundo para trabalhar esses desafios que eu tive, e que quando efetivamente eu sentir-me preparada para expor, porque são assuntos muito mais delicados dos que costumo abordar, e até da morte do meu pai, portanto, quando for o momento eu vou expor e vou falar sobre isso, porque eu sei que vai ajudar muitas mulheres, porque existem muitas mulheres que vêm até mim a passar pelo mesmo, ou por situações idênticas. Mas o que eu queria neste podcast, neste episódio, é que efetivamente vocês tirarem sempre partido dos momentos difíceis e perceber que é com amor que a vida vos oferece, não é para vos castigar, mas sim que vocês consigam aproveitar o aprendizado, a lição, mergulharem nessa sombra, encarar a dor e perceber aquilo que ela vos pode oferecer. Aliás, existe muitas pessoas que ao longo do meu trabalho tenho conhecido de pessoas que saíram do seu trabalho depois de terem terminado uma relação, ou de também um processo de luto que fizeram. Agora também com a pandemia, muitas vidas mudaram, pessoas que foram despedidas e que estão agora a lançar um projeto dos seus sonhos, ou um projeto que gostariam há imenso tempo, ou relacionamentos que terminaram, a mulher aprendeu a valorizar-se mais. Portanto, existe sempre algo de bom nestes desafios, existe sempre algo de bom, mas muitas vezes nós estamos tão mergulhados na dor e com uma percepção tão negativa, e lá está, nós somos programados e nós somos educados, e nos dizem que é castigo e porque nós somos pecadores, então todas essas situações é para nos castigar, e na verdade é muito pelo contrário. É com muito amor que Deus, o universo, nos oferece essas oportunidades para que nós possamos acender a nossa luz, não é? Acender a nossa luz, porque nós precisamos de acender a nossa luz. Esse é o real propósito, e muitas vezes nós vivemos na energia da sombra, com a nossa luz muito bem escondida, e nós estamos aqui para brilhar, para viver e não para sobreviver, para espelhar a nossa luz, para crescer e para evoluir, e a gente não consegue crescer e evoluir estando sempre na mesma energia, estando sempre na zona de conforto. Então vêm os desafios. Eu dou sempre exemplos, lá está, do dia a dia, e muitas vezes falando com algumas meninas nas leituras eu digo, isto é como se fosse a escola. Se estás no primeiro ano e tu sais do primeiro ano, fechas o primeiro ciclo, não é? O primeiro ano, sabendo o conhecimento que era suposto, não vais repetir o primeiro ano, vais para o segundo, vai ser desafiante e vais fazendo por aí, vais de grau a degrau. Agora, se tu não conseguires, vais ter que repetir o mesmo, não é? Vais ter que repetir o mesmo ano. Portanto, a vida basicamente é assim, ela vai nos empurrando
para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir e aumentar a nossa capacidade, expandirmos, crescer, expandir a nossa luz. E é interessante de muitas mulheres, não só que eu trabalho, mas lá está, eu sendo terapeuta também tenho conhecido muitos projetos de outras mulheres maravilhosas, e é interessante que esses projetos estão muito relacionados aos maiores desafios que as pessoas têm. Por exemplo, já conheci pessoas em que passaram por violência doméstica ou por relacionamentos tóxicos, e hoje são terapeutas que trabalham especificamente com mulheres na área dos relacionamentos. Já vi mulheres que passaram por problemas de alimentação e de peso, e hoje são nutricionistas. Portanto, já vi também pessoas que estavam a perder peso e hoje são treinadores. Portanto, estão a ver como às vezes até o próprio desafio da pessoa, ela se torna especializada naquilo e agora é a luz para outras pessoas, é alguém que pode orientar, inspirar e guiar outras pessoas. Eu acho isso tão fascinante. E na altura, no desafio, a gente, lá está, estamos tão presos no desafio e não conseguimos ver essa luz ao fundo do túnel, mas na verdade a vida nos está a capacitar, está a nos dar a bagagem que nós precisamos mais à frente para aquilo que é suposto. É interessante que eu tenho conhecido projetos maravilhosos em que tem muito a ver com certos desafios que as pessoas passaram, e hoje elas são a luz, não é? A luz para outras pessoas. Portanto, isso tem sido muito giro e lá está, os desafios, os problemas, os desafios não estão cá para nos castigar. Não é esse o objetivo, é realmente para que a gente acenda a nossa luz, reconheça a nossa luz, percebemos o potencial que está dentro de nós e que muitas vezes a gente não consegue ver, e conseguimos trabalhar essa luz, trazendo o aumento da mesma, crescendo, evoluindo, até para que as pessoas que estão ao nosso redor possam se inspirar e que a gente possa inspirar outras pessoas que estão a passar ou que vão passar futuramente pelo mesmo. E basicamente, às vezes o podcast e muitas das minhas publicações, do conteúdo que faço, e lá está, os projetos que eu tenho lançado, os workshops, tem tudo em base com a minha experiência, com tudo aquilo que fui aprendendo. Obviamente que também existe estudo, as formações, a leitura tem também enriquecido, e também através das vossas leituras e trabalhar com mulheres tem-me ajudado também nesse sentido, mas muitas vezes é através da nossa experiência, porque a gente até pode ler centenas de livros, mas se a gente não materializar, se a gente não colocar em prática, são apenas livros, não é? Então, a maior parte do nosso conhecimento e da nossa experiência e da nossa sabedoria vem através das nossas experiências, através dos nossos desafios. Portanto, fica então aqui um podcast que te possa ajudar a motivar, a perceber que existe sim uma luz ao fundo do túnel, que tudo vai passar. E que daqui a uns anos, assim como disseram os meus mentores, daqui a uns anos tu vais olhar-te para trás e vais perceber que essa dificuldade, este bloqueio, fez estares hoje onde tu estás, onde vais estar, e que esse enriquecimento que tu tiveste, essa experiência, possa te ajudar a inspirar e motivar, seja quem for, pode ser a família, os amigos, a sociedade, a comunidade, Portugal, o mundo inteiro, para orientar as pessoas que vão passar pelo mesmo. Portanto, confia, aceita, honra o processo e não percas a fé, não percas a confiança, e sabe sempre que efetivamente és verdadeiramente amado, isso dos castigos são apenas crenças. E portanto, é isto. Espero que tenhas gostado e que tenha realmente servido para ti, para te motivar, para inspirar, ouvir sempre que sentires, desejo-te realmente muita força e que consigas acender toda a tua luz, todo o teu potencial e possas cumprir o teu propósito aqui na Terra e que possas brilhar. Um grande beijinho. Fica bem.